realidade do jornalismo da Globo, principalmente da Rede Globo, esse jornalismo é um jornalismo criminoso. Ele se ampara nos crimes que são idealizados aqui nas circunstâncias urbanas, políticas. Ele se ampara nisso. Então, o criminoso, quando vai cometer um crime, eu acho que qualquer delegado, policial sabe disso, ele traça uma linha investigativa. Ele vai distorcer, é uma execução. Ele vai impor características de roubo seguido de morte. É uma execução, uma queima de arquivo de um grupo criminoso, certo? Do Brasil, que está disfarçado de político, que está disfarçado de religioso, que está disfarçado de esportista. É uma organização criminosa, com várias posições sociais para disfarçar. Então ele vai traçar uma linha criminosa de execução dentro de uma característica urbana de uma cidade violenta. E a Globo vai absorver isso e vai dar a longitude nessa informação equivocada, errada, mentirosa, falsa. Então, os crimes contra a sociedade, a maioria deles do Brasil, são para impedir mulheres de ter acesso a homens públicos, para que eles marquem um domínio sobre a instituição pública na pessoa daquele homem público. Se é juiz, é o judiciário que vai ser comandado pelo explorador sexual. Se é um policial, é uma instituição que vai ser comandada pelo explorador sexual na pessoa da prostituta. Se é um religioso, vai ser comandado pelo explorador sexual através da ligação da prostituta com o religioso. Se é no jornalismo, assim vai. Então, o explorador sexual, ele acaba tendo um domínio social muito grande na sociedade por conta das imposições conjugais, sexuais, homossexuais, através dos homens públicos do Brasil, das fortunas, dos nomes respeitados politicamente, nacional e internacionalmente. O cafetão vai criando uma ilha de domínio. Ele cria uma ilha de domínio. E ele lança o míssil à distância, ou seja, ele está nessa ilha de domínio de vários comandos. E ali ele vai apertando os botões, que são as prostitutas, e vai acionando as situações políticas do nosso país e controlando de acordo como ele queira, matando o próprio marido, a esposa, levando o marido para uma situação de sequestro. O explorador sexual, ele acaba tendo domínio em toda a sociedade, ele acaba sendo um grupo reduzido, afunelado, que vai afunelando na pessoa do explorador sexual mais rico, mais importante, criminosamente, mais estabelecido. Ele cria um domínio e ele começa a dominar a nossa sociedade por causa das imposições afetivas, sexuais, junto às instituições públicas na pessoa dos homens. Os homens, a instituição pública são paredes de concreto, mas quem é a parte viva das instituições políticas, religiosas, empresariais, comerciais e esportivas do nosso Brasil? São as pessoas, são os seres humanos. E é através do contato que o explorador sexual faz com esses homens é que ele adquire um domínio social e ele começa a controlar tudo no nosso país. Ele controla tudo, se a polícia vai bem, se a polícia vai mal, porque essas esposas, elas além de ter caráter de espiãs, são sabotadoras e podem levar o homem à morte ou pode levar o homem ao fracasso através de uma doença, através de uma doença súbita, degenerativa, ou seja, ele vai controlar a instituição pública. A instituição pública, ela é feita de seres humanos. E se você derruba os seres humanos, a instituição pública não subsiste através dos prédios. As instituições, elas não existem através de prédios. Elas existem pelas pessoas que estão dentro dos prédios.
Se o explorador sexual destrói as pessoas que estão dentro dos prédios, significa que aquela estrutura ela não vai mais existir, porque ela vai ficar sucateada. Foi o caso dos brisolóis. Por que os brisolóis foram sucateados? Porque a estrutura ficou só a estrutura física. Só a estrutura física, não teve um movimento humano ali dentro necessário para manter todo aquele aparato. E aí sucumbiu. E assim vai sucumbir as delegacias, as igrejas, sucumbe os prédios públicos de ajuda social, de política, religiosa, tudo vai sucumbindo porque são prédios. O explorador sexual, ele não se preocupa com prédios, ele se preocupa com pessoas, influenciar pessoas, para que ele possa depois sucumbir os prédios, certo? Os prédios institucionais. Então a Rede Globo, com as suas jornalistas, o que ela faz? Ela, de acordo com as idealizações criminosas do explorador sexual, que visa colocações sociais no âmbito conjugal, sexual com os homens públicos, para que eles possam dominar, esses crimes contra as mulheres precisam ser camuflados. E as jornalistas não vão ativar a sociedade para o que está acontecendo, né? Vocês já observaram isso. Eu sou a única que fala, porque elas não vão mesmo dizer que esses passionais todos são execuções. Porque os exploradores sexuais, eles se casam com as mulheres tradicionais, provocam brigas absurdas, tratam as mulheres como se fossem prostitutas, com uma desconfiança cabível somente para a prostituta, né? Determinadas circunstâncias absurdas que só cabem mesmo para uma prostituta, eles começam a trazer para as mulheres tradicionais desconfianças estranhas. Porque nós somos comunicativas, nós somos seres sociais e nos comunicamos, falamos com homens, com mulheres, com religiosos, com crianças. A gente não tem problema, porque nós somos mulheres bem resolvidas. A mulher tradicional, ela é uma mulher bem resolvida. Quando ela está com um homem, é porque ela gosta muito daquele homem. A prostituta, não. Quem resolve para ela é o explorador sexual e os crimes que ele vai cometer para poder impor ela na situação afetiva, conjugal, sexual e até profissional.